Capítulo 25. O poder formidável dos espíritos ferramenta. A habilidade do segundo anel de espírito de um espírito ferramenta e ainda por cima um ataque com força total. Embora Tan San acreditasse que ele tinha um pouco mais de poder espiritual que os irmãos da família Tai, enfrentando o ataque final com força total deles, ele ainda não se atrevia a encará-lo levemente. Mas surgiram circunstâncias que fizeram Tan San ficar pálido de medo. Aqueles dois martelos unindo no ar inesperadamente se separaram repentinamente. Um seguindo a figura se elevando de Xiao Wu, um formando um arco para golpeá-lo. A habilidade dos segundos anéis de espírito dos irmãos da família Tai inesperadamente tinha um efeito de perseguição. No momento, os corpos dos irmãos da família Tai já estavam firmemente presos pela grama azul prateada, os afiados espinhos perfurando seus corpos. O veneno fazendo efeito em um momento, eles já estavam incapazes de se mover. Mas em seus olhos cintilava uma luz esperançosa, esperando que esse ataque final seria capaz de gerar resultados. Se ele fosse capaz de apenas derrubar Tan San, a amarras os prendendo também iria facilmente ser dissolvidas. O que fazer? Dentro de instantes, Tan San já havia feito uma decisão. Uma grama azul prateada sem espinhos se elevou no ar, se enrolando precisamente na delgada cintura de Xiao Wu e com esforço jogando ela obliquamente à distância. Dessa forma, Tan San determinou que, embora os martelos do ferro dos irmãos da família Tai fossem capazes de perseguir o oponente, eles ainda só eram capazes de fazer isso dentro de certo ângulo, não uma perseguição ilimitada. Ele jogou Xiao Wu na direção reversa encarando o martelo do ferro e, como esperado, se liberando do alcance do ataque, tudo em uma jogada do martelo de ferro. Mas desde que Tan San usou todo o seu esforço em Xiao Wu, ele mesmo já não tinha mais tempo para se adaptar e o outro martelo de ferro já havia alcançado ele ao mesmo tempo em que ele jogou Xiao Wu. Em uma crise, as habilidades marciais de Tan San podiam agir sem restrições. Vendo que o martelo de ferro já estava sobre ele, um vento intenso envolveu seu corpo. Ambas as palmas de Tan San usando a misteriosa mão de Jade. O corpo rodando rapidamente, golpeando com toda a força interna do controlando Grou, capturando o dragão. Praticamente numa fração de segundo, virando suas palmas. 7 sucessivos golpes com as palmas praticamente simultâneos bateram na cabeça do martelo de ferro. Sob o efeito da força interna da habilidade Céu Misterioso de Tan San usando controlando Grou, capturando o dragão, o martelo de ferro finalmente foi levado a se desviar uns 30 cm sobrescrito uma e. Embora o corpo de Tan San foi lançado para longe em resposta, no final ele não foi atingido de frente. Com um alto som de rong, o martelo de ferro caiu no chão. O corpo de Tan San rodou no ar, ainda sem cair no chão. Ele já havia tossido sangue no ar. Xiao, vendo Tan San ferido o suficiente para cuspir sangue, ficou imediatamente furiosa. Canalhas! Vocês desejam a morte. Ambas as mãos simultaneamente erguidas, sem o menor som do ar se partindo. 4 sombras afiadas foram atiradas de suas mangas, mirando em Tai Long e Tai Agao. Os alvos das sombras eram os olhos do par. Embora Xiao Wu não pudesse aprender as armas ocultas da seita Tang, ainda haviam muitas armas ocultas do tipo mecanismo. Ela usava uma coleção praticamente similar à que Tan San tinha. Agora em fúria e incapaz de considerar as consequências, diretamente usando a luva de dardos silenciosa, como um mecanismo feito por Tan San. O poder de penetração dessa luva de dardos silenciosa era extremamente forte. Embora Tai Long e Tai Agao tivessem corpos robustos,
Se seus olhos fossem acertados. Então deixando de lado simplesmente cegar. O poder formidável dessa luva de dardos era o suficiente para atravessar seus cérebros. Nesse momento Tai Long e Tai Agao já estavam completamente restringidos na grama azul prateada de Tang San e após usar tudo em uma jogada, o poder espiritual deles já havia sido grandemente reduzido, dando oportunidade para o veneno paralisante se espalhar. Querer mover um único dedo já era uma esperança extravagante. Deixando de lado desviar dos dardos da luva de Xiao Wu. Antes dos dardos sequer chegarem neles, eles trouxeram um forte vento que já havia nublado seus olhos. Sob o grande choque secretamente clamando em seus corações, esse é o nosso fim. Xiao Wu. Não. Tang San rapidamente gritou. A mão direita em um flash jogando de sua cintura 4 frias luzes, voando obliquamente. Sons de dig-din-din-din ecoaram levemente. Os 4 dardos a praticamente 1 centímetro quadrado dos olhos de Tai Long e Tai Agao foram derrubados. Originalmente, quando Tang San por pouco escapou do perigo, ele retirou e jogou 4 facas de atirar folha de salgueiro do 24 pontes ao luar. Embora jogar agulhas era muito mais rápido, o peso delas era muito diferente dos dardos. Insuficiente para obstruir o ataque dos dardos. Mas facas de atirar eram muito mais pesadas que as agulhas de atirar. Porém, felizmente Tang San tinha o olho do demônio púrpuro. Uma incrível visão somando com seu extraordinário entendimento da velocidade dos dardos que ele mesmo fez. De outra forma, ele poderia não conseguir salvar os irmãos Tai. Xiao o girou no ar e pousou no chão. Pequeno San. O que você está fazendo? No momento, seu pequena face charmosa estava vermelha de fúria, ferozmente encarando os 2 irmãos Tai. Tang San balançou sua cabeça para Xiao Wu. Mesmo que eles sejam inimigos, eles precisavam ser salvos. Meus ferimentos não são sérios. O olhar mudando na direção dos já pálidos Tai Long e Tai Agao. Vocês 2. Essa luta espiritual deve ser nossa vitória. Tai Long e Tai Lu ainda conseguiam falar um pouco e apressadamente assentiram. Tai Long disse: Muito obrigado por poupar nossas vidas, pequeno irmão. Nós concedemos. Tang San liberou a grama azul prateada. Respirando fundo, com seu corpo aguentando uma incessante dor queimante. Felizmente, ele não havia sido atingido de frente pelo ataque do outro lado e somando a habilidade Céu Misterioso pertencer à genuína primeira classe de força interna. Em relação à defesa, ela era extraordinariamente boa. Cultivando por vários anos era o mesmo que um constante suporte para os órgãos internos. Ele apenas precisava harmonizar sua respiração por algum tempo após retornar e não restaria nenhuma sequela. Quando Tang San e Xiao Wu saíram da área de lutas espirituais de 2 contra 2, o outro grupo também já havia terminado suas lutas espirituais. Hoje poderia ser dito que fora prazeroso e satisfatório para todos. A parte da derrota de Zhu Zuqin para Tang San. Os outros todos obtiveram vitórias nas lutas espirituais. Graças às 2 lutas espirituais, Tang San e Xiao obtiveram cada um 2 pontos e 20 moedas de ouro em vitórias. E o diretor? Tang San perguntou a Dai Mubai. Dai Mubai disse desamparadamente: Os céus sabem onde ele foi. Ele deixou claro que após nós terminarmos as lutas espirituais nós devíamos voltar antes. Enquanto os 5 caminhavam para fora das lutas espirituais, eles podiam ouvir de novo e de novo os sons de aclamação. Nas lutas espirituais de hoje, embora eles não poderiam dizer que lucraram muito,
especialmente a batalha contra os irmãos Tai que haviam lhe mostrado o formidável poder dos espíritos ferramenta. Cada tipo de espírito tinha sua própria característica, contando que fosse usada apropriadamente. Todos podiam alcançar seu efeito máximo. Falando de força, ele Xiao estava claramente acima de seus oponentes. Mas porque eles subestimaram um pouco o inimigo, eles quase sofreram uma derrota. Na mente de Tang San ele não pode evitar relembrar o que o grande mestre disse uma vez. Em batalhas entre mestres dos espíritos, primeiro é preciso estar claro sobre as habilidades do oponente. Se incapaz de fazer isso, então tudo deve ser tratado da forma mais cuidadosa. Mesmo se esse fosse um mestre dos espíritos do nível mais baixo, eles ainda podiam possuir uma habilidade espiritual mortal. Vocês voltam primeiro. Agora há pouco o diretor me disse para ir para sua loja. Maonjun repentinamente disse. No seu par de olhos pequenos brilhou uma luz um tanto excitada. A cara de Daimubai mostrou uma expressão parecida com um sorriso, mas ainda assim sem sorrir. Então nós vamos voltar primeiro. Leve isso numa boa. Chefe Dai. Você não vem? Eu não. Não fale bobeiras. Vá logo. Daimubai apressadamente o encarou, os cantos de seus olhos olhando para Juzukin. A reação do gordo foi claramente um pouco lenta, sem entender o que os olhos de Daimubai queriam dizer. Sua cara roliça corando um pouco por causa da excitação. Qual é? Vamos juntos. Você não disse que mulheres são um recurso natural da população? Daimubai finalmente foi incapaz de se restringir. Deu fora rapidamente. Meu gosto não é tão deficiente quanto o seu. Maonjun bufou um pouco descontente, confrontando a fúria oscilante nos olhos cruéis de Daimubai. Ele abriu sua boca, mas no final não se atreveu a enfrentar esse tigre branco dos olhos cruéis com palavra. Se virou e se foi. Chefe Dai. O que esse gordo lascivo vai fazer? Xiao perguntou. Daimubai riu alto, dizendo. Vocês todos dizem que ele é lascivo. Mas o que ele pode fazer? O fogo cruel não pode ser suprimido constantemente. Xiao o retrucou. Novamente indo fazer mal a outras meninas? Eu realmente imagino se a transformação espiritual dele é ou não relacionada com sua disposição natural. Daimubai disse. Fazer mal está fora de questão. Você não sabe que esse mundo tem um tipo de lugar chamado bordéis? Tang San sem realmente acreditar disse. Você está dizendo que o diretor vai levar Maonjun para esse tipo de lugar? Ele já havia ouvido sobre bordéis em sua vida anterior e naturalmente sabia que tipo de lugar eram eles. Daimubai disse. Isso também é uma coisa que não pode ser evitada. O espírito de Maonjun, exceto por esse defeito, é um entre os mais poderosos espíritos animais. Ele também é considerado discípulo direto do diretor. Ele não pode permitir que ele desista da cultivação para sempre ou ver seu corpo explodir e morrer. Juzukin fez um raro comentário. Homens são todos sujos. Xiao Wu gargalhou, dizendo. Pequena irmã Zukin. Seu ataque não deve ser tão grande. Oh! Tang San certamente é muito limpo. De nenhuma forma igual a tipos como Daimubai e Maonjun. Daimubai apressadamente disse. Ótimo. Seu Tang pequeno San é claro como o gelo e limpo como o jade. Nós somos todos sujos. Certo. Comparado ao gordo, meus gostos são muito melhores.
Xiao imediatamente assumiu uma aparência simulada, assistindo à explosão de fúria de Dai Mubai, desamparadamente balançando sua cabeça. Quando ele furtivamente olhou para Zhu Zuqin, ele descobriu que Zhu Zuqin já estava olhando para ele. Apenas que a luz em seus olhos parecia ainda mais fria. A jovem senhorita bufou, repentinamente andando até ficar em frente a Dai Mubai. Seus gostos são melhores que os de quem? Dai Mubai a encarou sem expressão por um momento, sem saber como ele deveria responder. Zuqin. Eu. Ele atualmente já havia percebido o erro de suas palavras. Se seus gostos eram melhores que os do gordo, ele não estava dizendo que ele apenas preferia um tipo diferente de mulher dessa ocupação particular? Quer sênior ou júnior? Quer fênix num ninho de grama ou cortesã? Qual era a diferença entre qualquer um lidando com essa indústria? Os olhos de Juzukin de repente ficaram cheios de desdém e desprezo. Você tem 15 anos de idade? Você me deixa doente. Dizendo isso, ela se virou e se foi. Desde que Juzukin chegou na academia Shurek, Dai Mubai havia continuamente reprimido a si mesmo, a tolerando. No momento, o sempre frio e arrogante, ele não pode mais suprimir sua fúria íntima. Você pare bem aí. Juzukin não prestou a menor atenção nele e não só não parou de andar, como também acelerou seu passo. Você! Dai Mubai ferozmente ergueu sua mão direita. Intensa luz branca no centro de sua palma. Ele nunca teve um bom temperamento. Ou melhor, seu temperamento era muito mais irritável que o de qualquer outra pessoa. Porém, no final ele ainda aguentou isso. A luz branca em sua palma parou de brilhar, sua boca emitindo um suspiro sibilando como um tigre. Então apenas seguiu atrás de Juzukin na direção da academia. Xiao o piscou, em voz baixa, perguntando a Tang San: o que aconteceu com eles? Tang San balançou sua cabeça. Eu também não sei. Pelo que eu vi no dia da matrícula, Dai Mubai não deve ser conhecido da Juzukin de antes. Mas ele parece um pouco diferente em reação a Juzukin. Será que isso é realmente apenas por causa da possibilidade dos espíritos deles serem compatíveis, permitindo a habilidade de harmonização? Esqueça sobre isso. Nós ainda não devemos ficar nos metendo nos assuntos pessoais de outras pessoas. Xiao ergueu sua mão e tocou o estômago de Tang San. Tang San foi surpreendido por ela. O que você está fazendo? Os olhos de Xiao estavam levemente vermelhos. Isso ainda dói? Foi por minha culpa que você se machucou. Tang San nisso voltou a si mesmo. Ela estava apontando para seu ferimento. Sorrindo levemente, ele balançou sua cabeça. Não importa. Como um irmão mais velho eu não posso ser tão frágil. Vamos. Nós vamos rapidamente alcançá-los. Eles já estão quase fora de vista. Quando eles voltaram para a academia Shurek, do lado de fora do portão da academia, eles ficaram surpresos por encontrar duas pessoas. A luz da lua de hoje estava muito boa. Com a ajuda da luz da lua, eles imediatamente reconheceram Oscar e Ninghong Hongos esperando ali. O humor de Ninghong Hong já parecia ter voltado ao normal. Em sua bela e pequena face novamente havia uma expressão sorridente. Sentada em uma grande pedra em frente ao portão da academia, balançando suas pernas com uma expressão um pouco pensativa. Mas a expressão de Oscar apenas parecia um pouco sem graça. Sobrancelhas levemente franzidas. De tempos em tempos furtivamente olhando para Ninghong Hong.
A expressão em seus olhos revelando uma luz um pouco relutante. Juzukin. Imediatamente entrou na academia e sem virar sua cabeça seguiu diretamente na direção de seu dormitório. Daimubai franziu as sobrancelhas. O frio em seus olhos cruéis ainda mais poderoso. O que vocês estão fazendo aqui? A luz oscilou nos olhos cruéis de Daimubai. Falando friamente. Ninghong saltou da grande pedra. Esperando por vocês, é claro. Por que vocês voltaram tão tarde? E o diretor e o gordo? Daimubai friamente replicou. Eles estão ocupados. Você já se decidiu? Vai ficar ou vai ir? Ninghong sem a menor hesitação disse. É claro que eu vou ficar. Esse lugar é muito interessante. Como eu posso ficar de fora? O que houve com a sua expressão? Você é um Jiangxi sobrescrito 3? Você levou uma surra da Zukin lá? Haha. Oscar disse que você era um amante do nível especialista. E não pode nem mesmo lidar com uma jovem senhorita. Ninghong novamente não disfarçou sua natureza deliberada. Desde a infância ela era muito inteligente e havia visto muitas coisas da expressão de Daimubai. Não hesitando nem um pouco em fazer piada dele. Os olhos cruéis de Daimubai continuaram com uma luz fria. Ninghong. Não teste minha paciência. Aqui é a Academia Shurek. Não a sua casa. Outras pessoas podem temer a sua escola porcelana dos 7 tesouros. Mas eu Daimubai não. Se me provocar, tome cuidado para mim não te violar e te matar. Então estará tudo acabado. Ninghong gargalhou. Dizendo. Eu estou realmente assustada. Ah! Deliberadamente empinando seus pequenos peitos ainda se desenvolvendo. Vamos lá. Deixe-me ver como você me viola. Você. Daimubai no final foi incapaz de suprimir sua fúria. Se o tigre branco não revelar seu poder, você vai realmente me considerar como um gatinho doente. Poder intensamente furioso abruptamente surgiu. Poder espiritual entrando em erupção em um flash. O corpo de Ninghong em praticamente uma fração de segundo foi jogado longe pelo choque. Oscar apressou um passo para frente. Pronto para pegar Ninghong. Mas ele mesmo caiu de bunda primeiro no chão pelo impulso. Mubai. Tang San deu um passo obstruindo o caminho na frente de Ninghong. Ambas as mãos mantidas em ambos os lados usando a energia do controlando o Grou capturando o dragão. Enviando o poder espiritual de Daimubai para os lados. Todos aqui somos companheiros de estudos. Deixe isso para lá. Mesmo que Daimubai só tivesse liberado o poder espiritual. Sem lançar nenhum ataque. O choque para Tang San que já estava ferido internamente fez seu sangue e respiração se turvarem. Em seu coração secretamente chocado. Esse talvez fosse o poder genuíno de Daimubai. Poder espiritual do 37º nível de fato era muito mais poderoso do que o dele próprio. Ninghong desde a infância até agora. Em nenhum momento havia sido humilhada dessa forma. Ela não havia esperado que Daimubai atualmente realmente se atreveria a tocá-la. Embora ela não tivesse realmente sido machucada. A dor em todo seu corpo disse a ela que isso era inteiramente real. Por um momento lágrimas cercaram os cantos de seus olhos. Rigidamente encarando Daimubai sem palavras. Daimubai olhou para Tang San no caminho diante dele e lentamente cuspiu um monte de qi turbulento.
O poder espiritual em seu corpo sendo restringido. Certo. Pequeno Sam. Eu vou deixar você manter as aparências. Seus olhos cruéis lançaram um olhar frio para Ninghong. Se lembre bem das minhas palavras. Aqui não é a sua casa. Não me provoque de novo. De outra forma, eu não vou considerar o seu status. Deixando essas palavras para trás, ele se foi com passos largos, seguindo direto para dentro da academia. Tang San. Ninghong limpando as lágrimas de seus olhos. Repentinamente chamou o nome de Tang San alto. Tang San suprimiu o desconforto em seu corpo, se virando para olhá-la. Ninghong disse ferozmente: eu vou te contratar para matá-lo. Use aquelas suas armas incomuns para matá-lo. Contanto que você faça isso. No futuro você será um hóspede honorário da nossa escola Porcelana dos Sete Tesouros. Eu vou te dar dinheiro. 10.000 moedas espirituais de ouro. O que você acha? Ainda mais. No futuro o suporte incondicional da escola Porcelana dos Sete Tesouros. Se a pessoa parada ali fosse um mestre dos espíritos comum, ele iria certamente ficar extremamente tentado. O suporte da escola Porcelana dos Sete Tesouros. O significado dessas palavras tinham que tipo de importância? Como uma das 7 grandes famílias desse mundo. O poder que a escola Porcelana dos Sete Tesouros possuía era difícil de imaginar. Qualquer mestre dos espíritos com o suporte deles podia se erguer alto no continente Doulu. Especialmente o tipo de gênio como Tang San. Tendo o suporte desse tipo de influência tremenda, era possível obter vantagens incalculáveis. Tang San sem pressa andou até ficar de frente para Ninghong, olhando profundamente para ela. Ninghong. Nesse mundo, há algumas coisas que o dinheiro e a influência não podem comprar. Essa academia ainda é apenas uma academia. Nós somos todos estudantes. Se você continuar a ter esse tipo de atitude e o sentimento de ser superior por vir da escola Porcelana dos Sete Tesouros, então eu ainda apresso você para deixar esse lugar. Você não sabe o quão poderosa a nossa escola Porcelana dos Sete Tesouros é? Ninghong estava relutante de olhar para ele. Tang San calmamente sorriu. Como uma pessoa de 2 vidas. Como ele não poderia entender essa menina de 12 anos diante dele? O que eu sei? O que eu não sei? Isso tem alguma relação com você? Xiao Wu. Vamos. Com um balançar da cabeça um pouco pesaroso, Tang San e Xiao Wu também andaram para dentro da academia, olhando para as silhuetas partindo deles. Toda a pessoa de Ninghong ficou rígida, se falando da força de Daimubai deixando ela irritada. Então, a expressão de pena nos olhos de Tang San quando ele se foi a provocou ainda mais. Desde a infância até agora, ela havia crescido entre as mãos protetoras dos mais poderosos da escola Porcelana dos Sete Tesouros. O modo de pensar de seu coração já havia muito tempo se formulado. Mas hoje, uma a uma, recebendo 3 poderosas provocações, fez ela repentinamente se questionar. Por que eles são assim comigo? Eu estou atualmente errada? Oscar. Como Ninghong poderia querer ser convencida de que o erro era dela? Se virando para olhar para o agora mesmo se levantando do chão. Oscar. Você não quer me ajudar? Os olhos de flor de pêssego de Oscar revelaram um leve desapontamento. Quando eu te vi pela primeira vez, você me pareceu como um ser celestial.
Eu acreditei que após você crescer, você certamente seria uma beldade deslumbrante. E também, o que eu apreciava mais era a gentileza que você demonstrou naquela hora. Portanto, eu decidi persegui-lo independentemente. Mesmo se eu só viesse de uma família comum e você fosse uma criança da escola porcelana dos Sete Tesouros. Eu ainda não me importava. Mas eu descobri que eu estava errado. Ainda mais absurdamente errado. Errado? Por quê? Ning Hong olhou para ele sem entender. Oscar sorriu levemente. Por que você não é realmente o meu tipo? Você não pode me fazer ignorar a floresta inteira por uma árvore. Eu não posso me igualar à pequena princesa da escola porcelana dos Sete Tesouros. Como eu posso te ajudar mesmo se eu quisesse? Que tipo de pessoa você me considera? Seu servo. Nada mais. Me desculpe. Eu ainda estou melhor por mim mesmo. Eu acho que na escola porcelana dos Sete Tesouros você vai ter várias pessoas querendo te ajudar. Você não precisa correr atrás de alguém como eu. Ele já sabia claramente. Antes dos outros voltarem. Oscar já havia profundamente percebido a natureza deteriorada de Ning Hong. Embora eles ainda fossem jovens, Oscar já havia tido mais de uma namorada, incluindo Tang San. Todos os estudantes novos ainda não sabiam que Oscar, a parte do seu incomum espírito, sua mente era ainda mais assustadora. Como uma pessoa inteligente. Quando completamente consciente do assunto que ele iria escolher. Enfrentar o caminho difícil? Não. Ele não era tão teimoso. Às vezes desistir era a melhor alternativa. Vendo Oscar também seguir para dentro da academia, Ning Hong gritou inconformada. Você não gosta de mim? Mesmo você não está disposto a me suportar? Oscar parou, sem virar sua cabeça. O que Tang San disse agora há pouco está certo. Se você continuar com esse tipo de atitude e disposição, vá embora. Aqui realmente não é um lugar adequado para você. Porém, com você dessa forma, a palavra amigo sempre será uma esperança extravagante para você. Oscar havia ido. Solidão. Desamparo. Frustração. Dor. Todo tipo de sentimento continuamente chocou o coração de apenas 12 anos de idade de Ning Hong. Lágrimas silenciosamente caindo. Ela de repente descobriu que talvez ela realmente estivesse errada. Ela tinha amigos? Aquelas outras crianças da idade dela na escola. Iriam se curvar até o chão ou se esconder à distância. Pelas costas dela eles a chamavam de pequena diabinha. Amigos eram apenas uma esperança extravagante? Não. 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 Ning Hong de repente sentiu um tipo de pânico poderoso inundar seu coração. Essa noite inevitavelmente havia sido uma noite sem sono para ela. Muitos anos depois, quando Ning Hong porcelana dos Sete Tesouros se relembrava dos acontecimentos de sua juventude, ela dizia às suas crianças que uma vez ela teve uma noite, que em toda a sua vida foi a noite mais dolorosa, e que causou a mudança mais significativa em sua vida. De manhã cedo, Tang San acordou normalmente para ir cultivar. Toda manhã cultivar o olho do demônio púrpuro já havia se tornado parte do seu relógio biológico. Hoje Oscar não havia voltado para dormir, mas ficou ao contrário cultivando. Ele apenas ainda não havia acordado. Tang San discreta e silenciosamente deixou o dormitório, se movendo para o telhado, começando sua necessária cultivação diária.
Após uma noite de descanso, as feridas internas que ele havia sofrido ontem já estavam na maioria bem. Embora seus órgãos internos ainda doíam levemente, isso já não precisava ser considerado sério. Mais 1 ou 2 dias e ele estaria completamente recuperado. Enquanto cultivava o olho do demônio púrpuro, na mente de Tan San apareceram os eventos da luta do dia anterior com os dois irmãos Tai Long e Tai Agao. Especialmente o ataque final dos dois irmãos. Espíritos deixando a mão, perseguindo o oponente para atacar, focando todo o poder em um ataque. O poder espiritual deles era obviamente menor que o dele, mas ainda pode lhe causar feridas. Se ele tivesse sido acertado de frente, ele podia até ter sofrido feridas graves. Mesmo se fosse a habilidade espiritual dos irmãos Tai. Essa técnica não parecia muito difícil de realizar. Ele similarmente também tinha um martelo. Se esse método de ataque também pudesse ser usado com seu martelo, que efeito ele poderia causar? Embora o martelo de Tan San não viesse de seu espírito, ele podia estar certo de que seu martelo comparado aos martelos dos irmãos Tai era muito mais pesado. Quanto a perseguir o inimigo, de um certo ponto de vista, controlando o Grou capturando o dragão, ele podia conseguir isso. Mais ou menos como lançar seu próprio martelo como uma arma oculta. Infelizmente, dois tipos de espírito não podiam ser usados ao mesmo tempo. De outra forma, usando a amarra da grama azul prateada no cabo do martelo, ele não iria se tornar um martelo meteoro? Pensando sobre isso, Tan San decidiu arranjar algum tempo para testar se seu martelo podia ser usado assim. Com que capacidade? Como jogar o martelo? Usando que técnica? Essas eram experiências práticas que ele precisava realizar. Simultaneamente também seria preciso praticar várias vezes. Agora, é claro, não seria possível. Aquele martelo negro consumia uma tremenda quantidade de poder espiritual. No momento, suas feridas não haviam se recuperado completamente. Se exercitar precipitadamente poderia, ao contrário, piorar suas feridas. Após terminar a cultivação do olho do demônio púrpuro, Tan San também treinou um pouco com as armas ocultas antes de ir tomar o café da manhã. Ele foi o primeiro a acordar e quando ele terminou de comer o café da manhã, Daimubai chegou no refeitório com uma expressão sombria. Vendo Tan San, ele apenas balançou a cabeça e não disse mais nada. Logo após Daimubai, Xiao Wu apareceu em seguida. Após isso, Juzukin e Maonjun. Tan San expressou para Xiao Wu que já não havia nada de errado com ele e Xiao Wu se sentou para comer acalmada. Maonjun estava com uma aparência vivaz, enérgica e brilhante, como se ele tivesse perdido vários din de peso. Embora o gordo fosse franco, ele ainda podia ler a linguagem do corpo. Vendo a aparência sombria de Daimubai, também não se atreveu a falar. Rapidamente comendo o café da manhã. Quanto a Oscar e Ninghong Hong, nenhum dos dois foi ao refeitório. Gordo, você saiu ontem à noite. Vendo ele terminar o café da manhã, Daimubai de repente falou. Maonjun assentiu, dizendo em voz baixa. Ontem o fogo cruel foi mais ou menos gasto. Eu não devo precisar sair pelos próximos 2 dias. Daimubai disse. Isso é bom. Hoje à noite você fica nos dormitórios. Eu vou ir procurar aquelas gêmeas da última vez. Os olhos do gordo brilharam. Chefe Dai. Você come carne. Eu não posso ter nem sopa para beber? Daimubai replicou.
Para esse tipo de assunto é preciso aproveitar mutuamente. Vigorosamente balançar os quadris não é doce. Quando ele disse isso, ele também olhou deliberadamente para Juzukin. Juzukin não teve nenhuma reação. Como se ela basicamente não tivesse ouvido as palavras deles. A jovem senhorita fria como gelo apenas bebeu a sopa de arroz diante dela. O conflito intangível não continuou quando o sino do início das aulas tocou. Todos rapidamente terminaram o café da manhã. Chegando à grande área. Nem o diretor ou qualquer professor já havia chegado. Mas no campo já havia uma pessoa. Mindhong Hong. Ainda sem sinal de Oscar. Sua clara, bela e pequena face parecia pálida. Olhos avermelhados. O espírito parecendo muito desanimado. Para as aulas de hoje eles ainda teriam o diretor Flender. O grupo esperou por não mais de um quarto de hora antes que o diretor aparecesse vagueando pelo caminho. O olhar do Flender primeiro caiu sobre Min Hong Hong. Mas ele não disse nada para ela. Hoje é a segunda aula de vocês. Onde está o Oscar? Ele pegou no sono de novo? Tang-san rapidamente disse. Quando eu saí essa manhã ele ainda estava cultivando. Talvez sua meditação não podia ser interrompida agora. Flender franziu a sobrancelha. As aulas de hoje nós não podemos começar sem ele. Tang-san vá chamá-lo. Tang-san estava para voltar para os dormitórios quando ele viu Oscar apressadamente vindo correndo do dormitório. Porém em seu rosto não havia pânico por chegar tarde. Ao contrário, estava cheia de excitação. Oscar, você quer correr mais voltas? O diretor Flender o encarou. Oscar apressadamente balançou sua cabeça. Não. Diretor. Por favor. Ouça minha explicação. Eu atravessei o limite. Eu alcancei o 30º nível. O quê? Não apenas o Fleder. Mas os olhares surpresos de todo mundo se viraram para ele simultaneamente. Incluindo Min Hong Hong. A idade de Oscar era apenas um ano mais novo que Daimubai. Ele ainda tinha apenas 14 anos. 14 anos com poder espiritual atingindo o 30º nível. Isso já era um número chocante. Ainda mais significativo era que Oscar tinha um espírito do sistema alimento, pertencendo à categoria dos espíritos mais difíceis de cultivar. Em certo sentido, seu 30º nível comparado ao 30º nível de um mestre dos espíritos de batalha era muito mais desafiador. Mas para cada nível que um mestre dos espíritos do sistema alimento ganhava, o efeito auxiliar do alimento iria se fortalecer enormemente. No continente Doulu, mestre dos espíritos do sistema alimento do 30º nível ou maior já eram comparativamente raros. Se juntando ao exército, todos poderiam ganhar um pagamento de um comandante de 1000 homens. Ou até maior. Do 40º nível ou maior eram ainda mais incomuns. Mestre dos espíritos do sistema alimento do 50º nível ou maior eram ainda mais como penas de fênix e chifres de unicórnio. E mestre dos espíritos do sistema alimento do 60º nível ou maior praticamente não existiam. Mesmo se houvesse, eles também só seriam cultivados uma vez a cada muitos anos pelos grandes clãs ou pelo rol dos espíritos. Se um mestre dos espíritos do sistema alimento do nível grão-mestre poderia produzir comida para 1000 pessoas consumirem, então, um ancião espiritual, mesmo se fosse um ancião espiritual que tivesse apenas atravessado para o 30º nível, também já era o suficiente para suprir comida para 5000 pessoas ou mais.
À medida que o nível aumentasse, essa pessoa iria continuamente crescer. Ao mesmo tempo, chegando no 30º nível também significava que um mestre dos espíritos do sistema alimento seria capaz de produzir 3 adicionais tipos de atributo do alimento. Em relação a assistir um time, seria uma grande evolução. Os olhos do Flender brilharam distintamente. Bom. 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 Oscar. Você não me decepcionou. Entre os atuais estudantes, você é o segundo a alcançar o 30º nível. Eu te dou os parabéns por parte da academia. No momento, até a expressão de Daimobai não estava mais sombria. Andando até o lado de Oscar e batendo em seu ombro. Pequeno Al. Parabéns. Embora você foi um pouco mais lento do que eu para chegar no 30º nível. Como um mestre dos espíritos do sistema alimento. Você já parece ser um gênio muito mais incrível do que eu. Não me diga que ser rejeitado poder ajudar um mestre dos espíritos a atravessar um limite do espírito. O pequeno um pouco sem jeito olhou para Daimobai. Novamente olhando para Ninhong com os olhos vermelhos. Dizendo com um sorriso torto. Sempre sem qualquer ligação. Como você poder falar sobre ser rejeitado? Não me importune. Tan-san. Xiao e Maonjun deram um passo à frente um por um para expressar seus parabéns. Ninhong ficou parado em seu lugar. Olhando para Oscar com uma expressão um pouco complexa em seus olhos. Mas Juzuki manteve sua cabeça baixa. Não sabendo exatamente o que pensar. Certo. A aula de hoje vai começar agora. A voz do Flender interrompeu as felicitações para o pequeno Al. As aulas de hoje são bem simples. Oscar, você terá o lugar de líder hoje. A tarefa de hoje é para cada um de vocês. Exceto pelo Oscar. Comer pelo menos uma das salsichas produzidas pelo poder espiritual do Oscar. O quê? Xiao gritou alarmada ao ouvir as palavras do Flender. Diretor. Que tipo de aula é essa? Flender disse grandiosamente. Isso é chamado de treino de adaptação. Eu te pergunto. Qual é mais importante? A vida ou a reputação? Quando você só pode escolher uma delas. Qual você escolheria? Embora os encantamentos espirituais do Oscar sejam um pouco vulgares. Como eu disse antes. Ele é um mestre dos espíritos do sistema alimento com máximo poder espiritual inato. Extremamente talentoso. As salsichas que ele produz são o melhor espírito do sistema alimento que eu já vi. Enquanto na academia, ele é um de vocês. Vocês vão aprender juntos. Se vocês forem incapazes de alcançar uma relação com ele, vocês irão desperdiçar seu melhor companheiro auxiliar. Ao mesmo tempo, isso também treinará suas atitudes. Se mesmo esse pouco for impossível para você, no futuro como você vai sobreviver entre os mestres dos espíritos? Para sobreviver. Por meios justos ou injustos. Deixando de lado comer uma salsicha. Quando em uma situação de vida ou morte. Mesmo se for um rato. Uma barata ou uma minhoca. Todos precisaram ser comidos. Ouvindo as últimas palavras do Flender. As 3 meninas imediatamente ficaram pálidas. Se tornando distintamente desagradável. Especialmente Ninhong que já estava com vontade de vomitar. Essa aula é obrigatória para todo mundo. De outra forma, vocês não precisam ficar aqui. Não duvidem da minha decisão. No primeiro dia que cada um de vocês chegou,
Pessoa lhes disse que a educação da Academia Shrek é para monstros, não para pessoas comuns. Oscar. Comece.